O que demonstra que a tua conversão, na verdade, não foi genuína. O teu arrependimento foi emocional e não volitivo. A fé não foi salvífica, e sim natural. Fé natural todos temos. Você sai para trabalhar e não precisa uma fé salvadora para acreditar que quando volta para casa, tua mulher não está com outro. Você confia, isso é fé natural. Você confia que quando sai com destino para ir à igreja, você vai à igreja. Você vai chegar no teu destino. Isso é fé natural. Não é dessa fé que eu estou falando. E esta fé não é a salvadora. Aquele que foi regenerado vê a glória de Deus, contempla sua santidade, contrastando com o seu pecado. Ele reconhece sua condição verdadeira diante do Altíssimo e se derrete. É consumido. Mas ao mesmo tempo ele também vê a graça e a misericórdia de Deus oferecida a ele. Um ímpio merecedor da ira e não do amor de Deus. Merecedor da condenação e não do perdão que lhe foi concedido. Ele vê isso. Ele se lança na graça de Deus e descansa no Senhor. E esse que viu não consegue trocar a glória de Deus por nada neste universo. Ele peca, mas de novo se arrepende. Vê novamente o mesmo que ele viu, ele vê novamente. Ou seja, a graça, a bondade, a misericórdia, a obra de redenção na cruz. Ele reconhece que ele é um vil pecador, não tem condição. Ele sabe onde está, mas ele não para aí. Ele olha para aquele que ofereceu a salvação em sua infinita graça e misericórdia. E por isso ele cresce em santidade, abandonando dia a dia tudo a si mesmo, e sendo moldado da mesma forma, dia a dia, segundo a imagem do Filho de Deus. Por isso eu disse que a conversão é apenas o início, mas o arrependimento continua durante todo o curso de nossa vida. Essa é a evidência de uma verdadeira conversão, um crescimento em arrependimento e fé, contínuo, demonstrado na vida do crente. Como? Alguém pode dizer: eu me converti há tantos anos. Quando o seu coração deseja mais e é mais satisfeito e feliz no mundo do que em Deus. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Conversão genuína não significa que você torna-se santo do dia para a noite, mas significa que os teus desejos, que a tua vontade é outra agora. Você não vai mais em direção ao pecado, você vira as costas completamente para o pecado e corre para Jesus. E você só faz isso porque a graça de Deus lhe foi concedido, o arrependimento lhe foi concedido. Você, então, quando ouve a palavra, assente as verdades propostas, recebe com alegria em seu coração, vê Jesus como supremo,
Você vai ao Calvário, você contempla Jesus. E quando a tua consciência pergunta por que Ele está ali, você tem a resposta. Não é pelo pecado da humanidade, é pelo teu pecado. Ele faria só por você, se você fosse o único. Portanto, o pecador que consegue ver a grandeza da graça de Deus, este se arrepende. Assim, ele sente uma tristeza imensa, imensa. Quando ele falha e perde, desperdiça o seu tempo com o mundo, quando perde a cabeça e o seu temperamento explode, ele se arrepende. Primeiro, porque ele sabe, reconhece que não merece. Em segundo lugar, ele conhece a graça de Deus. Ele sabe que ele não merecia. Irmãos, o ato do arrependimento pode ser considerado e visto como idolatria, da forma como você faz. Se você chega diante de Deus e tenta oferecer a Ele sua tristeza como evidência de um arrependimento genuíno: Senhor, o Senhor recebe agora o meu coração contrito, aquebrantado em sua presença, pois a tua palavra diz que o Senhor não despreza. Está eu aqui me derramando em sua presença. Então receba, Senhor, receba, ó Deus. E a pessoa chora e entra até mesmo em histeria, vai à loucura, se não consegue ver o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Eu digo para você, crente não tem essa experiência. O regenerado não fica nesse desespero, pois ele é constantemente lembrado do que Jesus fez por ele. E ele se entristece sim de ter cometido novamente o pecado, mas ele não se prende a essa situação deplorável, dizendo: Senhor, me perdoa, e não consegue ter paz no coração. Não consegue ter paz no coração. Vai para casa na dúvida se foi ou não perdoado, e precisa de um amuleto, uma corrente, um arrepio, um louvor no final do culto, um pastor orando por ele. Porque não consegue. Porque o seu arrependimento é superficial, é com medo do inferno, é com medo da maldição, é com medo da vida, dele se estrepar na vida, é com medo das consequências do pecado. Gente vem na igreja com medo de passar fome, e vem só para bater o cartão: eu fui, Deus viu, agora ele não me amaldiçoa. Você já é um amaldiçoado se vem nessa condição. A ira de Deus permanece sobre você, se é nessa condição. A gente não vem para a casa de Deus para se apaziguar com Deus, e faz isso ouvindo um louvor, ou o pastor orando no final de culto. Essa conversão não é genuína. É por isso que na segunda-feira você vê a boca dessa pessoa continua do mesmo jeito que estava na quinta, na sexta, suja. Tudo que sai da boca é futebol, é campeonato, é novela, é televisão, é filme, é videogame, menos Deus. Por quê? Porque a conversão não foi genuína. Não houve verdadeiro arrependimento. Antes, como um Judas, Caim, Esaú e tantos outros, baseou o seu arrependimento simplesmente no fato do temor do juízo de Deus. E eu te digo, medo de ir para o inferno não leva ninguém para Deus. Medo de ir para o inferno não salva ninguém.